Olá, seguidores do Kizomba, eu sou Fernanda Carvalho e eu tô aqui para apresentar um programa especial de 1 ano do Kizomba que vocês estão acostumados a verem aí nos programas aqui no canal. Bom, vocês sabem aí que as perguntas geralmente são respondidas por babalorixás e ialorixás. Eu vou fazer as mesmas perguntas hoje, mas quem vai responder é a pessoa que vocês costumam ver aí fazendo essas perguntas. O meu convidado de hoje é o Israel Ávila. Então, já tô aqui do lado de Israel Ávila, mais uma vez, né? Mais uma vez das muitas, né? Mais uma vez, e hoje também, mais uma vez, tô respondendo então as perguntas. Verdade. E aí, é mais fácil? Embora seja melhor perguntar, né? Mas vamos lá. Sim, é verdade, eu concordo. Eu como entrevistadora também, hoje eu tô super confortável. Bom, tá aí então o Kizomba, comemorando 1 ano aí de entrevistas com babalorixás e ialorixás. Muita gente, né, já teve a oportunidade de conhecer a história aí durante esse tempo. Agora a gente quer saber um pouquinho da tua trajetória aí dentro da religião. Como é que tu começou, assim, tu vem de família, de religião, é desde criança? Então, a minha família, o meu pai é batuqueiro desde sempre, desde os 9 anos de idade. E a minha mãe é evangélica. Então uma família totalmente... Sim, como muitas brasileiras. Né? Mas não muito convencional, né? Então, mas a minha mãe sempre respeitou a fé do meu pai e até ajudou sempre. Até hoje, minha mãe e meu pai são separados e a minha mãe ajuda a fazer doces pro batuque lá em casa, enfim. Mas quando eu nasci com uma doença pulmonar. Até contei isso na revista Kizomba. Nasci com uma doença pulmonar e meu pai recorreu à mãe de santo dele da época, que disse que ele deveria fazer uma misericórdia para Xangô, porque eu seria filho de Aganju. E o meu pai fez, e não só fez o que ela mandou, mas também disse que se ele me salvasse, se Xangô me salvasse, ele iria tocar um batuque em homenagem a Xangô para que eu entrasse em casa. E o médico, na época, disse que eu não passaria de 2 ou 3 dias, né? E ele fez essa misericórdia, né? Graças ao Pai Xangô, ele aceitou e eu tive alta de 6 a 7 dias depois do hospital. Saí do hospital direto para casa da minha avó materna, né? Porque o meu pai, como prometeu, queria que eu entrasse em casa em um batuque para Xangô. Sim. Esperou-se até o dia dele conseguir organizar tudo para este batuque, né, que foram 15 dias depois. E eu entrei, meu pai me pegou sobre a cabeça e entrou de joelhos em um alujá para Xangô, né? E a partir daí começou minha trajetória religiosa. Então foi desde o nascimento. Sim. Né? Passei pelos processos que meu pai, né, meu pai não era meu pai de santo, hoje ele é por uma escolha minha, mas meu pai não era meu pai de santo. E passei por todas as etapas que eles acharam que eu deveria passar, né? E estamos aí até hoje. E conta um pouco aí dessas tuas vivências. Tu falou desse início, mas tu era um bebê, né? Não tinha muita noção. Quando é que tu começou a ter noção dessa questão religiosa? Seguiu isso e quais foram as tuas vivências aí desde então? Eu acho que quando bebê, claro, eu não tinha noção, mas eu tive noção muito cedo de tudo que acontecia, né? Tanto é que quando meus pais se separaram, eu tinha 4 anos, de 4 para 5 anos, eles me perguntaram com quem eu gostaria de ficar e eu disse que queria ficar com meu pai porque eu não gostaria de ficar longe da mãe Oxum. Meu pai é de Oxum. Então eu já tinha a noção de que eu tinha uma ligação com aquilo ali. E fiquei com meu pai, moro com meu pai até hoje. Até hoje não quis sair de perto da mãe Oxum. E moro com meu pai até hoje. Algumas vezes saí, né, por escolhas da vida e acabei voltando pra lá porque eu acho que meu porto seguro é lá. Mas as vivências tive bastante, assim. Eu quando conto algumas histórias para as pessoas que agora eu tô tendo o prazer de conhecer com Kizomba, as pessoas dizem, nossa, tu parece uma pessoa velha falando. Mas é porque desde cedo eu convivi com pessoas velhas na religião, né? E a nossa religiosidade vem de uma bacia de Butiá, de Minas do Butiá, uma cidade da região carbonífera aqui do Rio Grande do Sul. E de lá, então, eu tenho muitas lembranças assim de terreiros que a gente ia,
da casa da mãe Veni do Bará, que foi mãe de santo do meu pai, né? Casa da mãe Constantino, batuques na casa da mãe Constantina, que eram maravilhosos. E eu sempre ia junto com meu pai muito tempo antes, né? No serão, para ajudar, ia no batuque e vivia tudo aquilo. Né? A mãe Veni do Bará, por exemplo, era uma mãe de santo muito rígida, né? Daquelas que muitas pessoas não falam e não fazem mais isso, talvez porque realmente não precise chegar tanto, né? Mas uma mãe de santo que chegava a ser rígida ao extremo, de dar um tapa, por exemplo, num filho de santo, porque ele desonrou um orixá ou fez alguma coisa errada. Então eu vi isso desde pequeno e aprendi a conviver com isso desde pequeno. E dessa forma eu aprendi que a religião era coisa séria. Então eu me lembro, essas vivências eu tenho muito vivas assim, na memória. E das pessoas, assim, batuques na minha casa também, que eu adorava quando chegava. Eu esperava batuque mais do que aniversário, né? Para que as pessoas viessem, casa cheia, enfim. Eu sempre tive essa ligação muito forte, né? Até hoje, assim. Daqui a 2 dias vai ter um batuque na minha casa, por exemplo. 2 dias da gravação, não sei que dia vai lá. Então a gente tá. A adrenalina que eu sinto hoje, para que chegue o batuque, para que dê tudo certo, para receber os nossos amigos, é a mesma que eu sinto que eu sentia naquela época. Quando era mais jovem. E quanto aos professores, tu citou aí, né? Teu pai, inclusive, né? Que é pai e pai de santo. Meu pai é um meu grande professor, assim. Eu me espelho em tudo que eu faço dentro da religião nele e também me preocupo muito porque a ele não quero decepcionar, nunca. Sim. Né? Então, mas outros professores que eu tive, como eu falei, mãe Veni do Bará, mãe Constantina do Xangô, mãe Eloá do Bará, mãe Getúlia do Ogum, são pessoas que não são conhecidas, mas que eu jamais poderia deixar de citar, porque são essas que me ensinaram muito, né? Alguns que ainda estão vivos, como a mãe Eliane do Oxalá, que até hoje frequenta a minha casa, né? E não deixo de aprender, né? Tem pessoas até hoje, como mãe Lucy do Oxalá, enfim, várias pessoas que até hoje me ensinam coisas que me falam de coisas, né? Eu acho que a nossa religião, ela não tem livro, né, Fernanda? Sim. Os católicos, evangélicos e outras religiões têm seus livros, tem a Bíblia, Bíblia, né? Tem um livro a seguir, e nós não. A gente tem que seguir o que alguém contou, que alguém contou, que alguém contou. Tão poderosa. Então ouvir é uma coisa que me agrada muito. Né? Eu aprendo a cada programa do Kizomba, eu aprendo alguma coisa nova. Eu acho que é triste aquele que acha que sabe tudo, né? A gente vai morrer aprendendo, e que bom. Então eu tenho esses professores que eu citei do passado, mas professores mesmo são todos os que eu vou entrevistar, que me passam não só coisas religiosas, né? Porque o que eu faço na minha casa há 30 anos atrás, né? Eu tenho 33, o que eu faço na minha casa há 33 anos atrás é o que a gente faz até hoje, né? E o que eu vejo na casa dos outros não muda na minha. Sim. Mas eu posso achar bonito, posso querer conhecer. Isso, então, meus professores são todos esses. Ai, que bacana. Bom, a gente vai continuar conversando, já tá melhor, assim, na posição de entrevistado, já tá tranquilo. Nem tanto. Bom, mas a gente faz uma pausa, então, pros comerciais, e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre o começo aqui do próprio Kizomba. Tá certo. Até já.
especial de 1 ano de entrevistas e eu estou com o meu entrevistado, Israel Ávila, que está aqui com a gente hoje. Ele é o entrevistado nesse programa. Israel, a gente começou então no primeiro bloco falando um pouquinho aí da tua trajetória dentro da religião, mas dentro da mídia, né, da comunicação, o Kizomba não é o teu primeiro projeto, né? Não. Eu sempre tive fascínio de ouvir as pessoas, né, de ouvir. Meu pai me chama de Regina Casé do Sul. Mas eu gosto mesmo de ouvir pessoas e não só ouvir histórias que possam ser exemplo para outras, né? E sempre ligado a tudo que era popular. Então eu tenho uma vivência também muito forte e eu acho que eu devo muita coisa do que eu consegui, que eu represento hoje, que se as pessoas me conhecem, é o carnaval, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o carnaval. E as pessoas, e eu comecei esse trabalho lá, com o carnaval. Começou com o convite do Alex Bagé, para fazer alguns programas sambajé no lugar dele. Acabou que eu fiquei, ele voltou de férias, eu fiquei, e saindo do Sambagé, aí lancei o Setor 1, que era um site que eu tinha até bem pouco tempo sobre o carnaval, notícias do carnaval, entrevistava pessoas lá também, né? Dali partiram convites como os teus, né? Para que eu fizesse alguns trabalhos na TVE, com o Alex Bagé na TV Urbana, então na TVE contigo. E assim eu fui, então, dentro desse vai e vem de um lugar para outro, eu tinha ali já uns 6, 8 anos por aí, entrevistando e escrevendo, enfim, esse tipo de coisa. E aí veio o Kizomba, então, né? É 1 ano aí de entrevistas com o Babalorixás e Alorixás, mas teve uma caminhadinha antes disso, né? Que tu conhece bem, né? Conheço, participei, mas vou deixar pra te contar, então. Como é que começou o Kizomba? Bom, o Kizomba, ele nasceu como? Eu recebi um convite. Deixa eu lembrar. Eu recebi um convite teu para que a gente fizesse alguns programas lá na TVE sobre carnaval, né? Que foi uma série maravilhosa, que procurem aí na YouTube, que tá aí disponível. Fazer essa série. Quando acabou a série, a gente tava tão ligado, eu e tu, Verinha, então tive o prazer de ver ela de novo hoje, que a gente queria continuar fazendo alguma coisa juntos, né? Eu saindo do carnaval, porque tava aquela imagem trancada do carnaval, e tu saindo um pouco da questão da negritude, né, da militância, para que a gente fizesse uma coisa diferente, né? A gente acabou nem conseguindo, porque eu acho que a gente acabou voltando a fazer a mesma coisa. É verdade, não tem como a gente fugir muito, né? Mas, então era o Kizomba, foi lançado por mim e pela Fernanda. Até a Fernanda estar apresentando esse programa de 1 ano é mais que justo. É um prazer, inclusive. Então, nós lançamos o Kizomba, que significa Festa do Povo, né? O termo significa Festa do Povo. Que a nossa ideia era unir pessoas, né? Ou seja, o Inter e o Grêmio, o pobre e o rico, enfim. A gente fez alguns programas assim. Depois veio o convite da revista Odum, para nós dois também, apresentar o programa sobre entrevistar babás e as, né? E eu, assim, como eu era religioso, aquele convite me brilhou os olhinhos, né? Sim. Mas a Fernanda, por causa dos compromissos que ela tinha, né? E naquela época fazia ao vivo, todos os dias não conseguiu fazer. Eu assumi a fazer sozinho os programas da Odum e acabou que, por eu ter esses compromissos e teus, a gente acabou estacionando o Kizomba, né? Aí tive alguns programas com a Odum, acho que uns 8 ou 10, talvez nem isso. E tivemos que estacionar o projeto. Mas eu tava com tanta vontade de continuar e tava gostando tanto do que eu tava fazendo que eu pensei, vou reativar o Kizomba e vou pender para isso. Te consultei, eu me lembro que tu me deu o maior apoio, te agradeço por isso até hoje. E foi aí que nasceu o Kizomba, né? Da vontade de continuar a visitar as pessoas. Porque o povo de matriz africana é um povo que tem poucas janelas para gritar, né? Para falar suas histórias. A gente tinha muitas janelas fotográficas, né? Tinha algumas janelas de áudio. O próprio celular com vídeo facilitou muito para que a gente começasse a mostrar mais coisas, mas faltava, acho que, alguma coisa da pessoa procurar, garimpar as histórias, né? E isso a gente começou a fazer. E graças aos orixás deu tudo certo.
E dentro desse ano, então, em que de sucesso, né, de muitas entrevistas, de muitas histórias contadas, tu teria uma ou algumas a destacar, assim, que tu acha que realmente mudaram, inclusive pessoalmente, a tua percepção, assim, da religião e do que tu estava esperando quando estava indo para essa entrevista? Então, são tantas, né, Fernanda? E tem uma história que me marcou bastante, marcou toda a equipe, enfim, né? Que foi na casa da mãe Elita do Ogum, que até veio a ser minha irmã de santo depois deste fato. A mãe Elita é uma pessoa que educa os filhos dela com uma rigidez de religiosa, né? Tanto até vou contar uma história, antes de contar a história que motivou, contar uma história engraçada, porque lá eu tenho axés de búzio, de faca, enfim, que recebi ao longo do meu período religioso, mas não me sinto pai nada, né? Tipo, tudo ajuda o meu pai, tenho uma grande liderança na minha casa, mas não me imagino cuidando da vida de uma outra pessoa, não agora. Recebi os axés porque meu pai achou que eu deveria e não neguei que queria também. E isso com 22 anos. Então, mas a mãe Elita é uma pessoa que educa seus filhos muito. Então, na casa dela, obrigatoriamente, os filhos dela me chamam de pai Israel. E quando eu cheguei lá, e o nosso câmera, que é a Du, que está aqui fazendo as imagens, viu isso, ele disse, tu é pai também? Porque eu nunca fiz questão de sobressair o convidado disso, até porque eu estou na casa da pessoa como entrevistador, né? Então ela é muito rígida com isso, e ela, durante a entrevista que a gente fez com ela, a gente viu de onde veio essa rigidez, e ela contou na entrevista a história dela, de que em alguns momentos difíceis que ela passou na vida, ela não tinha o que comer dentro de casa, foi até a imagem de Iemanjá, ela mora em Tramandaí, onde as pessoas depositam oferendas, e ela teve que pegar essas oferendas para poder ter o que comer naquele dia, né? E ela olhou para a mãe Iemanjá e disse que ela ia pegar, porque senão ela ia passar fome naquele dia, não ia ter o que passar para os filhos, mas que no outro ano ela viria devolver, né? E trabalharia para a mãe Iemanjá para o resto da vida. No próximo ano a mãe Elita, isso na frente de um barracão onde vários pais de santo atendem, né? Ela levou para casa, ela não era conhecida, e no próximo ano a mãe Elita levou de volta as oferendas para a mãe Iemanjá e virou uma das mães de santo que atende nesse barracão. Sim, é uma história de vida que a fé move, né? Sim. Então é uma história assim que me motivou bastante. Mas tem histórias maravilhosas, assim, eu acho lindo e me identifico com o amor do pai Chiquinho pela mãe Jane. Eu encho o olho d'água de falar porque eu vejo o amor que ele sente pela mãe dele, mesmo ela tendo partido, é o amor que eu sinto pelo meu pai, não imagino meu pai longe de mim. Então acho lindo o amor que ele tem pela mãe Jane. Tantas outras histórias assim que me motivaram e me fizeram mais religioso. Né? Se eu era 90% religioso, eu virei 100% religioso com o Kizomba, porque as pessoas, embora eu tenha sempre aprendido isso em casa, as pessoas me ensinaram o que era ter fé, e só me fortalece. Ai, muito bacana. Bom, a gente vai dar mais uma pausa agora, né? A gente vai continuar conversando, a gente vai ter mais um comercial agora, e no próximo bloco eu vou querer saber mais curiosidades aí, então, dessa tua vida de entrevistador. Quero aproveitar que tu vai chamar esse último comercial e agradecer todos os nossos patrocinadores aí que apoiam o Kizomba, que apoiaram o Kizomba nesse 1 ano e que seguem apoiando a gente. Obrigado. Vamos lá então.
conversas com Israel Ávila, que está aqui hoje como entrevistado, comemorando esse 1 ano de entrevistas com o Kizomba. E eu acho que, né, quer dizer, acho não, tu já disse aqui o quanto esse ano foi de aprendizado e foi de descoberta de histórias emocionantes, de histórias que mudaram a tua história, né, com a religião. E quem tu destacaria, além do teu pai, né, porque eu acho que o teu pai, certo, vai encabeçar essa lista, mas babalorixás e ialorixás, assim, que tu admire e talvez que tu tenha passado a admirar, inclusive, né, conhecendo mais através dessas entrevistas. Muitos, nossa, inúmeros. Eu já citei alguns dos que fazem parte da minha vivência religiosa, que pra mim sempre vão ser os que vão encabeçar essa lista, né? Porque eu não posso conhecer agora, pessoas agora e me desfazer daqueles que sempre estiveram, né? Então, Mãe Lucídia Oxalá, Mãe Eliane, a própria Mãe Elita, a Mãe Ellen de Oiá é uma pessoa que passou a conviver mais comigo agora, mas que eu já conheço há muito tempo e admiro bastante. Pai Ricardo de Oxum, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Pai Cleon, Pai Eduardo. Então tem vários, como eu já falei, o Pai Chiquinho, Pai Marcelo de Oiá, um grande amigo. Pai Paulinho de Ogum Xorô, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Pai Raul de Xangô, nossa, uma enciclopédia da religião. Uma pessoa que eu admiro profundamente. Esses eu tenho um pouco mais de convívio, né? E pessoas que eu também conheci, que eu não convivo, né? Mas que me deixaram boa semente. Desculpa, Pai Pedro de Oxum, grande parceiro nosso também. E Pai Pedro é uma dessas pessoas que eu via pela televisão e depois eu estava dentro da casa dele, né? E das pessoas que eu não tenho tanto convívio assim, Pai Eli de Oxalá, uma pessoa que eu adorei fazer entrevista. O Pai Didi de Xangô, também uma enciclopédia também da religião, né? Pessoas que a gente admira. A gente tem que respeitar, né? E valorizar quem teve na cozinha do Pai Romário, né? Mãe Mari, agora falando do Pai Romário, me lembrei Mãe Mari de Oxum, não cheguei a entrevistar, mas uma pessoa que eu admiro. Enfim, são inúmeros, assim, me desculpa quem eu não citei por causa do tempo, mas são inúmeros. Sim. E é importante a gente falar também do trabalho, né, dos Alabês, né? Sim. Dentro da religião eles têm uma importância muito grande e agora acho que o trabalho deles inclusive está sendo mais reconhecido nesse sentido, né? Sim, inclusive a gente abriu uma porta agora para que a Alabês fizesse alguns trabalhos dentro do Kizomba, né? Um trabalho diferenciado, para que gravassem coisas de qualidade, enfim. Alabês que eu admiro, eu vou citar dois antigos e 2 novos, né? E eu tenho certeza que os demais não vão se chatear, porque é muita gente que eu admiro. Vão estar bem representados. Vão estar bem representados. Eu admiro muito o Pai Antônio Carlos do Xangô. Para mim é uma lenda viva da religião. E o Pai Xamim de Aganju. São duas pessoas que eu admiro bastante no tambor, né? Dos novos agora, são duas pessoas até que eu conhecia há bem pouco tempo. Não tinha a vivência, assim. Mas que vou escolher exatamente por eles serem bem novos, assim. Mas eu acho que fazem um trabalho legal. Que é o William de Aganju, que é filho do Pai Xamim, né? E o Rafael de Ossanha. Né? Mas entre outros, assim, eu já tive a oportunidade de falar de outros alabês que eu admiro. Por exemplo, o Alfredo de Ossanha, por exemplo, são pessoas... A Alisson de Oxum faz um resgate de rezas, né? Juliano de Ogum tem uma voz, assim, que fala com o coração da gente. Enfim, Alexandre do Bará, várias pessoas, assim, que têm uma vivência, né? E os meus 9 do Kizomba, vocês sabem que vocês moram no meu coração, não vou citar o nome de todos, mas... Enfim. Sim. Bom, a nossa ancestralidade está super bem encaminhada aí, né? Com esses nomes. E quanto às questões da religião mesmo, a gente está aqui num estado onde a religião de matriz africana é muito forte, é muito presente, né? Em Porto Alegre também a gente tem um número aí recorde de casas. O que tu destacaria de positivo na religião, que apesar desse número ainda é marginalizada, né? Ainda sofre todo um preconceito? Exatamente isso, eu acho, a resistência, né? Aquela coisa de vou fazer mesmo que os outros não queiram, né? Sim. Lutar. A gente teve em 2015 agora uma luta gigantesca, né, pela PL que mobilizou muita gente
e poderia ter mobilizado até mais, eu acho, Sim. né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente peca, mas enfim, eu acho que essa resistência de continuar fazendo, né? De continuar fazendo aquilo que há muito tempo atrás se fazia sem se perder, né? Eu acho que é o que de mais positivo tem. E negativos? No que a religião aí pode melhorar para agregar ainda mais pessoas, para ser mais conhecida? Porque eu, pessoalmente, acredito que conhecendo, tendo a compreensão do que é a religião, né, não tem como não se apaixonar, não no sentido nem de engajar, né, mas Sim, de respeitar, com certeza. porque acho que muita gente tem essa resistência ainda por essa ignorância de não conhecer, né? Negativo na religião, Fernanda. Eu citei uma das coisas agora. Eu acho que o povo batuqueiro não é tão unido quanto deveria e quanto poderia. Eu acho que no momento que o povo batuqueiro, eles, eu falo eles como se eu não fizesse parte, né? Como se nós nos uníssemos mais, eu acho que a gente seria... ainda mais forte. Moveria muito mais coisa do que a gente já move. Essa é uma coisa. A outra coisa é a vaidade, que às vezes atrapalha, né? Eu acho que concorrer é uma palavra que não deveria existir dentro da religião. Até porque a palavra religião já é religar. Sim. Né? Não pode haver concorrência. Então eu acho triste, por exemplo, babalorixás que concorrem, né? Seja pelo número de filhos ou pelo que quer que seja, alabês que concorrem também, que fazem daquilo ali uma disputa, né? Recentemente, uma coisa até que não me chateou, mas me frustra, né? Áudio de WhatsApp que passa de um para outro, chegou um áudio a nós de um alabê falando que poderia vir os alabês do Kizomba, os alabês não sei de onde, que ele seria o melhor, né? E eu acho que não é digno de reconhecimento e sim de pena, né? Porque eu acho que quem se sente o melhor naquilo que faz é porque não sabe o quanto ainda pode aprender. Né? Sim. Então eu acho que a vaidade é uma coisa que atrapalha muitos religiosos, infelizmente. E não é isso que a religião ensina, né? Acho que nenhuma, inclusive, né? Nenhuma. Quem leva isso adiante é porque realmente não está entendendo, né, a religião que está seguindo ali. Bom, a gente já está terminando, né? Eu tô adorando o papo. Eu agora fico imaginando como é que não é, né? É maravilhoso. Entrevistar tantos babalorixás. Com certeza, se tu entrevistar babalorixás e alorixás vai ser bem melhor do que comigo. Não, mas tá uma delícia, a gente consegue sentir, né? Eu tô conseguindo agora sentir um pouco do que é aprender, né? Algo que é milenar, né? E que tá há tantos anos aí na nossa, né? No nosso sangue, mesmo que a gente não siga. E que mensagem tu deixaria, então, aí pra quem tá nos assistindo, pra quem acompanha o Kizomba, pra quem aprendeu contigo no Kizomba nesse último ano? Primeiro, te agradecer, né? Porque o Kizomba nasceu, se eu sou pai, tu é mãe. Não tem como fugir dessa maternidade. Né? Mas agradecer a todas as pessoas que assistem, que apoiam, né? As pessoas que procuram apoiar financeiramente mesmo, porque tu sabe que para manter um trabalho desse a gente precisa ter suporte financeiro, né? As pessoas que apoiam assistindo, curtindo, né? E uma das coisas que mais me emociona assim é ver comentários de pessoas dizendo: "Bah, o trabalho de vocês está muito legal", né? Agora mesmo a gente estava no mercado público fazendo gravação, tu também estava com o teu programa, e as pessoas parando e dizendo o quanto estão gostando do programa, algumas parando e dizendo: "Ah, tu tem que entrevistar o pai fulano". Eu acho que isso é bacana, as pessoas se apropriaram do Kizomba. E é de fato isso que a gente sempre quis, né? O Kizomba não, ele tem a minha imagem hoje, né? Mas ele, talvez daqui a pouco, se eu não for fazer mais, eu espero que alguém faça, né? Porque a gente é só um transmissor daquilo, né, Fernando? Tu bem sabe disso, transmissor. Sim. Mas os grandes protagonistas do Kizomba são as pessoas que são entrevistadas, né? Eu acho que a gente aprende, a gente possibilita, a gente dá voz para essas pessoas e, acima de tudo, a gente aproxima elas, né? A gente faz assim aquele pai que parece que é um monstro assim de distância da gente, ficar perto e mostrar que de repente viveu coisas como a gente. Sim. Né? E a oportunidade de fazer isso eu tenho que agradecer. E agradecer a vocês que assistem, porque eu não continuaria fazendo se não tivesse alguém assistindo. Alguém do outro lado. Então, muita gente do outro lado. Agora devemos estar completando aí 50 mil curtidas, né? Poxa, são 50 mil pessoas que estão ali. Sim. Né? Pode parecer pouco para muitos, mas para mim é uma multidão de gente que eu pretendo, assim como eu falei, não decepcionar meu pai,
para qual eu dedico tudo aquilo que eu faço dentro da religião, Pai Wilson de Oxum. É meu grande espelho, assim, é a pessoa que jamais eu vou querer decepcionar em nada que eu fizer, né? Quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande beijo para ele. Então, assim como eu não quero decepcionar ele, eu também não quero decepcionar as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Eu que te agradeço, então, a oportunidade de estar aqui te entrevistando nesse aniversário de um ano. É uma honra dividir essa maternidade, mas o pai tenha tomado conta da criança, mas é muito bacana. Assim como eu, que Kizomba foi morar com o pai. É verdade, viu como as coisas se repetem, mas eu, assim como a tua mãe, sei que está em ótimas mãos e assisto aqui de longe esse crescimento e tudo isso com muito carinho, com muito orgulho também. Muito obrigada, que seja o primeiro ano de muitos. Eu que agradeço, Fernanda. Quero só falar umas coisas que eu jamais poderia. Eu não faço Kizomba sozinho. Sim. Não poderia. Passaram muitas pessoas pelo Kizomba que não trabalham mais com a gente. Muitas que ainda trabalham e eu tenho certeza que muitas ainda vão trabalhar aqui com a gente. Então, tenho que agradecer a toda a minha equipe, toda, desde quem dirige, quem filma, quem edita, todo mundo, quem tira foto, enfim. Obrigado mesmo por vocês fazerem dessa família sólida que é hoje. Obrigada, então. Precisando de mim para o aniversário de 2 anos, a gente tá aí. Já tá chamado. Até o próximo programa, então, com o comando aqui do pai Israel. Beijo. Beijo, até a próxima.